Quero passar para vocês como é que faz para controlar a emoção. Emoções são canalizadas e não controladas. Tem gente que tem um passado tão ferrado que gostaria de apagar. Quem é que gostaria de apagar seu passado? Levanta a mão. Quero passar para vocês como é que faz para controlar a emoção. Para controlar a emoção, você já vai aprender o primeiro código: não se controla. Você precisa aprender a canalizar. Ninguém controla a emoção assim. Eu quero ficar feliz, eu quero ficar alegre. Ele precisa de pegar a energia e canalizar. Ou seja, fala assim comigo: emoções são canalizadas e não controladas. Tem algumas pessoas que não sabem disso e ficam assim: peraí que eu vou ficar calmo. Não, você tem que canalizar rapidamente. Se é uma emoção boa, se é uma emoção ruim, ela precisa ser direcionada. Então, a primeira coisa num rolê desse é descobrir a diferença de emoção e sentimento. O que é sentir ou sentimento? Sentimento é a interpretação da realidade. Tem um negócio chamado mundo real e tem um negócio chamado ideal. Ou seja, o mundo ideal é o que você cria na sua cabeça. Se você, por exemplo, vier nesse método IP aqui, tem um negócio que acontece que chama reset de crença. Tem como resetar o cérebro? Muitas pessoas gostariam de resetar o cérebro. Como? Ela fala assim: não, eu vou resetar meu cérebro, custe o que custar. O que é resetar o cérebro? Apagar as memórias, apagar as habilidades, apagar as competências. Tem gente que tem um passado tão ferrado que gostaria de apagar. Quem é que gostaria de apagar seu passado? Levanta a mão. Nunca faça isso. Porque se você fizer isso, você desconecta de quem é você de verdade. Você não respeita seus erros e vai cometer eles todos de novo. Nunca desconecte disso. Você vai anotar assim: precisa ressignificar. Então, como governar as suas emoções, que é o segredo dos grandes líderes. Às vezes você fica doido numa emoção presa. Tem gente que está agora na grade, segurando agora numa grade. No Brasil tem mais ou menos 800 mil presidiários. Tem 800 mil pessoas, uma hora dessa deve ter uns 100 mil encostados na grade ou colado numa grade agora, numa cadeia. Por quê? Porque não souberam governar suas emoções. Vamos para a lista de coisas. Não conseguiu prosperar, foi lá e praticou um artigo 155, que é furto. Não conseguiu prosperar, tomou alguma coisa à força, 157. Vamos pegar os arquivos aqui. A pessoa não honra o trabalho ou o mercado, as pessoas vai lá e receptou coisa de crime. Artigo 180. Sou jurista, eu lembro bastante desses artigos. O outro foi lá e ficou com ciúme da mulher, nem checou direito, foi lá e matou alguém, artigo 121. Foi lá e bateu na esposa, artigo 129. Tem 360 e poucos artigos no Código Penal. Quem não governa a emoção vai seguir por um. Geralmente vai cair no artigo do Código Penal. Ou vai cair em contravenção penal, ou vai infringir alguma norma. Por quê? Porque não sabe governar as próprias emoções. Então, dos 800 mil presos, eu posso falar, deve ter lido uma média de 5% que é inocente, e não dá conta de provar de jeito nenhum e vai ficar lá. Tem uns 5% que é inocente. Os 95% perderam as estribeiras. São causas emocionais. Por que tem 70 mil homicídios no Brasil? Dos 70 mil, pode pôr na conta, 50 mil é 100% que a pessoa é idiota. Ela não sabe controlar. Aí você fala: mas os outros? O outro é legítima defesa, o outro matou em estado de necessidade, que são excludentes de ilicitude no Código Penal. Tem muita situação que é polícia mesmo que tem que passar fogo e bandido mesmo. Você é a favor de bandido morto? Não, é o bandido que escolhe morrer todo dia que ele acorda com a característica de bandido. Se ele acordou e foi para o crime, ele pediu para levar um tiro na cara. Eu não sou a favor de matar ninguém, eu sou cristão inclusive, né? Agora, o bandido que sai de casa querendo assaltar alguém, correndo o risco de ser morto, ele está pedindo para morrer. Que Deus mande a rota para ele, né? Que a rota não tem piedade. Pessoal que anda... Deixa para lá. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos governar as nossas emoções e refinar os nossos sentimentos. E aí existe um mundo ideal. Por exemplo, por que um pai de família agora, que quebrou, eu vi um caso uma vez de um pai de família que quebrou, esse pai, ele quebrou e fez algo impressionante. O que ele fez?
Ele foi lá, matou a esposa, matou os filhos, deixou uma carta. Quem que vai pagar... Foi aqui em São Paulo. Quem que vai pagar o plano de saúde? E ele matou os filhos com uma retada e pulou do prédio. Uma coisa mais feia que eu já vi até hoje. Ou seja, não controlou as emoções. O menino precisava de plano de saúde? Quebrou, não é só começar tudo de novo? O cara era tão doido, entrou no quadro de sei lá que quadro que foi, ele não governou as emoções, interpretou tudo errado o sentimento, foi lá, tirou a vida da família e se matou. Grandes casos que você vê filho matando pai, pai jogando filho de cima do prédio. O que essas pessoas estão fazendo? Esses são os casos agudos de não governar as emoções. Tem os casos pequenos. Por exemplo, falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Falar que vai ficar forte e continua um bunda mole. Falar que vai prosperar e não prospera. Falar que vai largar esse emprego. Aí você fala, mas eu não dou conta. Não dá porque não governa as emoções. Um dia nos Estados Unidos um cara falou, Marcelo, eu só tenho esses $5.000. Se eu perder esses $5.000, eu perdi tudo. Que conselho que você me dá? Eu falei assim, vai num hotel, pega uma diária de $5.000 e gasta esse dinheiro numa noite lá. E dorme no melhor hotel. Aí o cara virou e falou, o quê? Eu falei, é a única coisa que você tem? Ele falou, é a única coisa que eu tenho. Então gasta tudo para você se enxergar, porque você está enxergando $5.000 como se fosse alguma coisa. Gasta ele tudo de uma vez só. Gasta numa noite. Escolhe o melhor hotel que você nunca ficou, para na hora que você acordar, você vai falar, agora minha vida começa. Agora vai começar tudo de novo. Ele achou que eu estava zoando. E um monte de gente falando, cara, agora eu entendi. Tem gente que está preso numa dívida, tem gente que está preso em $5.000, o outro em R$100.000, um é no carro, o outro é no emprego, o outro é na fama, o outro é alguma coisa. É só isso que você tem? Agora, não é qualquer um que consegue ouvir um negócio desse. O que você precisa? Você precisa se enxergar. Porque se tiver tudo ruim, Deus chamou? Chamou. Então, tudo vai cooperar para o bem. Aí alguém fala, cara, mas é muita inconsequência você falar isso para o cara fazer isso. Teve um cara que abriu a mente, eu nunca tinha visto nenhuma pessoa falar esse tipo de atrocidade. Eu vi um escritor, Napoleão Hill, falando que fez isso. Foi engraçado. Isso mexeu tanto comigo que eu também fiz a mesma coisa. Chegou um dia que eu falei, eu não quero mais saber, eu não quero ser um bunda mole. Foi a minha maior virada até hoje. Eu lendo isso no livro, eu fechei o livro e falei, eu tenho que parar de me enxergar como menino. Eu já era casado, e eu falei assim, eu não vou me enxergar como menino. Eu tinha um terno lá de R$200, da Zara, e eu vou comprar um terno de homem. Aí fui lá comprar um terno de R$2.000. Para mim era o fim do mundo. Aí eu comprei um terno, na hora que eu estava tremendo para pagar, eu falei, esse trem aqui não manda em mim não, vou comprar mais um, meu dinheiro acabando. Vou comprar 2, aí que eu queria desmaiar. Aí eu comecei a comprar a escova de dente mais cara que tinha, vocês não estão entendendo, eu fiz isso. Aquilo que eu chamava de reserva, engraçado, até hoje eu não trabalho com reserva. Porque a reserva faz qualquer pessoa ficar medrosa. O tempo inteiro, eu faço grana, eu viro uma máquina de aplicar esse dinheiro em concreto, em terra, em aço, em fazer coisa o tempo inteiro. Não consigo jogar esse jogo da reserva, não consigo. Então assim, por que eu estou tocando nesse assunto? As pessoas têm as emoções vinculadas a crenças. E aí cada um aqui sente uma emoção diferente, mas o fato é igual na vida de todo mundo. Estava em casa agora resolvendo problema de parente, nem meu não é, porque lá em casa nós não tem problema. Cada um já é um problema, e cada um tem que se resolver. Então nós como família hoje nós somos zerados, nós não temos problema familiar. Cada um é um problema e cada um tem que se resolver. E eu falo isso todo dia, pode ser 2 anos, pode ser 30, pode ser qualquer idade lá dentro de casa. Você é o problema, você que tem que resolver. Eu lembro que algumas vezes a minha esposa falou, nosso casamento está ruim. Eu falei, vamos lá, é o casamento ou é a área da comunicação? Porque tem um ministério, é diferente do casamento. O casamento é um pacto. O casamento é um rolê eterno. Não, eu estou falando é que a gente está com falha na comunicação. Então a gente está com nosso problema numa área. Aí essa área, quem está com dificuldade sou eu ou você? Nem vou terminar o final aqui para eu conseguir dormir lá em casa hoje. O que acontece? Nós não temos tantos problemas quanto a gente imagina. Nós somos o problema. E entender que nós somos o problema vai fazer uma coisa muito simples na nossa vida. Nós vamos aprender a gerir essas emoções e vamos aprender a refinar essa capacidade de interpretação do sentimento.
que acontece? O mundo real é um só existe um. Então o mundo real é multiplicado por um. Mundo ideal, multiplicado por 8 bi. Então o teu ideal, que é multiplicado por 8 bi, tem 8 bilhões de mundos ideais. O que eu me esforço quando eu estou conversando com a pessoa? Eu me esforço em trazer qualquer pessoa só para o mundo real, para a realidade. Cara, só enxerga a realidade. A pessoa tem medo. Medo de quê? Tem medo do escuro. Tá, vai no Google aí, digita a notícia. Escuro matou 5 em Alphaville. Já viu isso? O escuro matou. Tem medo demais de coisa que não faz sentido. É coisa da sua crença. Então, suas emoções, isso aqui vale a pena notar. Suas emoções, elas checam suas crenças antes delas nascerem. É como se a sua crença fosse a terra. E a emoção é a semente, ela vai ser plantada na sua crença. Por exemplo, você tem medo de velocidade? Então nunca esteja num carro de corrida comigo entrando numa curva a 160, a 180 km por hora. Engraçado, até um grande piloto que era meu coach, ele falou, vou com você. Até ele ficou com medo. E ele é melhor que eu para pilotar, só que é engraçado. Eu também, quando você está numa curva ali, você olha para o cara e fala, mano, sabe o que você está fazendo? Porque se você não souber, um mínimo deslize, nós vamos todo mundo morrer prensado naquela parede ali. É engraçado, tem gente que tem medo de tudo. Quando a pessoa fala que é corajosa demais, de vez em quando eu faço umas mentorias lá em Interlagos, eu falo, Fivelo, cinta aí, senta do meu lado. É muito massa, tem gente que falta desmaiada do carro. Vai bater, não vai, eu estou pilotando, calma que eu estou aqui, relaxa. Vocês viram o Cariani voando comigo para o sul? O avião deu pane e a terceira turbulência mais poderosa da minha vida na aviação. E aquele trem chacoalhando e ele desesperado. Eu falei, calma que está com pane ainda. É turbulência mais pane. E estava com pane o avião. E aí você fala, Deus me livre. Eu não ando com avião com pane. Todo avião que você anda dá uma pane. Ainda bem que você não sabe. Tem 2 pilotos para ficar lá discutindo. Abre o manual aí. Esse manual está em aramaico. Deixa eu resolver aqui. De vez em quando eles falam uns trem nada a ver lá da cabine, é porque está em pane. É meio que um código. Vai ser 6 graus lá em Goiânia. Aí desliga, caso a gente chegue. Deixa eu resolver aqui. Então o que acontece? Se você entender, eu acho tão bonito. Quando eu estou junto com a pessoa e eu preciso fazer que aquela pessoa dê um resultado, eu não chamo ela para o mundo real. Eu vou na cabeça dela mesmo. Eu vou dentro do limite da capacidade dela. Mas uma coisa que eu treino meus filhos, me treina todo dia, é não fugir desse negócio aqui. Marçal, o que é o real? Natureza. O que eu curto demais do espaço sideral? Que até um tempo atrás era 100% natural, agora está cheio de satélite, cheio de telescópio. É o James Webb, é o Hubble, é ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Esse povo já jogou tanto lixo lá que o mundo natural dos cosmos já não está mais natural. A grande verdade é que todos os satélites do Elon Musk, que eu não sei aonde que ele arrumou aquele tanto satélite, eles vão cair tudo na Terra. Vocês sabem disso? Essa é uma parte boa. A parte boa é que todos os lixos, não sei se você sabe, por exemplo, a estação espacial, ela tem um motor, ela vai deslocando, salvo engano, 100 metros por dia em direção à Terra. A órbita da Terra está puxando tudo. Se não governar esse satélite de volta, ele entra na atmosfera, a atmosfera derrete ele. Está tudo bem. Todo dia está caindo alguma coisa aqui na Terra. De meteorito a satélite, cai todo dia. Nós temos um satélite da Telebrás, do Sistema de Comunicação do Brasil, que ele tem um motor, tem combustível, e por 3 anos eles ficam acionando o motor do satélite para ele voltar, para ele não cair na Terra. E depois desse prazo, acabou ou uma viagem espacial para ir lá acoplar nele, arrastar, ou então ele vai cair na Terra. E para cair na Terra a gente já sabe, não vai cair por causa da atmosfera. O que acontece? Até o céu que eu curtia muito, por ser 100% natural, já está cheio de coisa artificial lá, cheio de lixo espacial. A Terra é a coisa mais poderosa para nós, por quê? Porque nós somos feitos dela, de carbono, água, planta, bicho. Essas coisas aqui representam a natureza. Aí você fala, o que mais? O sol que está fora, a água, todas as coisas que são naturais representam o mundo real. Por exemplo, quando a pessoa fala, minha empresa quebrou, isso é coisa da sua cabeça.
Que empresa nem é natural. Isso é uma realidade imaginativa que algumas pessoas pegaram na mão, assinaram no papel e falaram que esse trem existe. Se vocês também desanimar, esse negócio para de existir. É incrível ter essa compreensão das coisas. Eu amo essa compreensão. Então, assim, quando eu vejo que a pessoa fala, você sabe que você vai ser perseguido. Eu olho e falo, cara, tanto átomo, tanta coisa no universo, você acha que eu estou preocupado com isso? Aí eu lembro daquilo que é natural. A palavra é natural. Se Deus falou uma coisa, é da natureza dele. É só seguir o que está escrito. Fala assim, sua vida está dando errado. Use naturalmente, Thales, uma palavra que está escrita assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Aí alguém fala, nossa, você está sendo perseguido. Se você largar todas essas coisas em amor ao meu nome, eu vou dar 100 vezes mais acompanhado de perseguição. Então tá certo. Ainda bem que está vindo a perseguição. Significa que está vindo a prosperidade. Porque ninguém fica perseguindo pobre. Ninguém. Ninguém acorda, vamos perseguir um pobre. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Não vai. Então ter clareza disso, vai mudar tudo. Esse mundo real, fala assim, o mundo real é sintonizar a natureza. E o que é o mundo ideal? Ficar refém das crenças. Eu acredito que se ficar no sol vai pegar câncer. Pois é, só que ficar no sol o tempo certo recarrega a energia do seu corpo. Ficar além queima a pele. Fazer isso por longos anos que vai te dar um câncer de pele. Agora, você ficar certinho de manhã, você recarrega vitamina no corpo. O sol faz isso. Você vai ter vitamina B12, você vai dormir melhor, vai disparar serotonina, vai fazer uma coisa diferente do seu corpo. Ou seja, o sol é bom. Só que você tem que aprender a se expor, porque ele é natural. Ou seja, eu preciso de aprender a usar a natureza ao meu favor, porque se eu não fizer isso, o próprio sol vai me matar. Assim como ficar no sereno. Você pode adoecer e morrer por causa do sereno. Ou então você pode colocar uma carne lá serenada e a carne vai ficar gostosa demais. Ou seja, você não sabe usar os recursos. Então, quanto mais natural você for, mais resultado você vai ter. Toda hora me pergunta, como é que você está ficando forte desse jeito? Nem estou forte, eu estou murchando primeiro, agora que vai para a fase do forte. Perdi 7 quilos, e aí agora aumentaram as minhas calorias lá, estou até com dificuldade de comer, porque eu nem estou com essa vontade. Mas murchou tudo, emagreceu 10 centímetros de barriga, 7 quilos, 8 quilos. 8 quilos, aí agora nós vamos para outra fase. Qual que é a fase? Obedecer à natureza. Comer mais, acelerar o metabolismo, sem ingerir nada, sem colocar nada de hormônio, zero. Sabe por quê? Porque não precisa. A natureza, ela é real. Ela vai responder. Às vezes você quer colocar um negócio, só que a natureza já está respondida. Tem gente que usa o remédio e não sabe que o remédio é para acionar sinteticamente o que é natural já dentro da cabeça. Anota o código aí, tem uma farmácia cerebral dentro da sua cabeça. E tendo uma farmácia cerebral na sua cabeça, você não pode gastar remédio de farmácia, não faz sentido. Então, pegando essa pequena aula aqui, vocês estão chegando, alguém ali falando, toma um negocinho, moço, pra quê, moço? Eu quero ser chamado de frango, só que me respeite, chama frango caipira. Que é aqueles frango de granja, fica tomando os trem, né? Então, você imagina hoje o mundo inteiro, não é ter na cabeça do Pablo, não. Esquece a cabeça neném, a cabeça do Pablo é neném. Imagina o mundo inteiro tendo a cabeça conectada na realidade. Você quer que eu te fale o que resolveria na Terra hoje? A gente não ia ter nenhum órfão, nenhum. A gente não ia ter nenhuma religião falando que a outra manda para o inferno, enchendo o saco da outra, zero. Porque a gente ia olhar para a natureza invalida esse rolê todinho que esse povo está falando. Se todo mundo tivesse conectado 100% da natureza, a gente não ia matar mais nenhuma pessoa. Zero. Marcelo, mas se a gente tivesse conectado 100% da natureza, chega no ponto final logo, a gente ia voltar para o Éden. Eu ia quebrar as empresas tudinho, que eu não ia precisar. Porque o projeto original da natureza não era o homem ter que fazer nada para ele, era ele desfrutar do que Deus fez. E no projeto ideal é o seguinte, Deus falou naturalmente, construiu o Éden, e eu te dou o Éden e tem tudo aqui dentro. E o homem falou, não, eu queria um idealismo. Eu não gosto de jardim, eu quero uma fazenda. Fazenda querubim. E eu quero inventar uma enxada. E eu não suporto viver sem uma enxada. E ali começa o rolo.
Se ele fosse natural, ele já teria entendido o quanto Deus ama ele. Mas como ele foi idealista, ele quis ouvir a serpente e quis pagar para ver. E o recado que Deus falava era o seguinte: certamente morrereis. Ele viu com os próprios olhos um filho dele matando o outro. Ali começa toda a desossa, porque não aceitaram a natureza divina, não aceitaram a natureza como ela era. E aí o que acontece? Quando você desconecta da realidade, suas emoções são todas abaladas. Quando a pessoa fala, nossa, eu estou com muita preocupação, você está desconectado da realidade. Porque quando você estiver velho, eu sempre faço essa análise. Quando a gente ficar velho, vai ser tão interessante. 99% de tudo que a gente preocupou na vida não vai fazer nenhum sentido. Quando a gente estiver bem velhinho, meu pai está lá em casa, a gente está discutindo umas coisas lá. Daqui 6 natais, meu pai vai estar fazendo 80 anos. 80. E aí ele veio falar umas coisas para mim, tipo assim, como se ele já tivesse com a idade avançada. Eu falei, anota os remédios. Aí ele falou, que remédio? Você tem que arrumar um esporte, tem que arrumar amigo, tem que fazer coisas novas. Não precisa fazer mais nada. O que o senhor quiser de mim, eu te dou. Tudo que o dinheiro pode comprar, eu te dou. Mas o dinheiro não compra isso aí que eu te falei. Isso aí você vai ter que fazer. O que está acontecendo? O cara vai entrando numa curva de velhice e ele quer repetir as mesmas coisas que ele fez a vida inteira e acha que vai dar um resultado bom na velhice. Vai dar um resultado horrível na velhice. E eu falei para ele, você pode contar o que você quiser comigo. Mas lembra de uma coisa, se você não fizer o que precisa ser feito, você vai morrer mais rápido. Aí meu pai, ele fica veaco demais. Não, pega que conversa essa de morrer. Eu falei, você vai fazer esse ano a idade que o brasileiro morre, 74. É média. Então você está de parabéns já. Qualquer hora você vai morrer. Se não fizer a coisa certa. Aí pega na barriguinha, vamos ver a circunferência. Está acima do limite. Comedosão de açúcar, fazendo isso, fazendo aquilo. Certamente o senhor morre mais cedo se o senhor não fizer o jogo certo. Volta para a realidade. É bonitinho ele falar, não, mas eu gosto tanto de arroz. Eu falei, mas o arroz vai te matar. Você não pode gostar tanto de uma coisa, sendo que essa coisa pode te prejudicar. Então você tem que pegar a sua cabeça e trazer ela para a realidade. Ah, mas quem falou que eu quero viver 200 anos? Mas enquanto você viver, não dá trabalho para ninguém, não. Enquanto você viver, curte a vida doidado. E aí está o grande lance, as pessoas vivem crença, e ele é cheio de coisa e preocupado com 300 coisas. Eu convido uma pessoa para pescar, fala, não, eu tenho uma empresa para cuidar. Eu vou falar mais nada disso não. Você sabe o que é o mundo real? No mundo real você vai parecer irresponsável para quem é idealista. No mundo real você descobre o que Deus chamou de verdade e todo idealista vai ficar louco. No mundo real, quando você começar a prosperar, todo idealista vai te xingar, inclusive os que te amam e seus parentes. Se o mundo real é só um e a minha luta todo dia é entrar e ter 100% de unidade com a realidade, o que eu tenho a ver com elogio e crítica desse povo aqui? O que eu tenho a ver com a reputação que esse povo me dá? O que eu tenho que dar satisfação para esse povo aqui? Por isso que tem gente que endoida e fica abraçando a árvore. Porque o cara fala, mano, eu quero só a natureza. Tem gente que descobre, mas não dá conta de depurar os códigos. É mais simples do que você imagina. Um dia um sócio meu falou assim, eu estou trabalhando para pôr dinheiro no seu bolso. Eu só lembrei da natureza. Inválida. A fala dele é inválida. Todo mundo fica esperando a resposta minha. Olha para você ver. Eu sou um rio, jogo água em outro rio, que joga água em outro rio. Esse cara que falou está aqui, ó. Aqui. Aí ele falou que estava trabalhando para... Vou fazer em desenho, para você nunca mais fazer uma besteira dessa, porque ele já não é meu sócio mais, tá? Olha aqui. Isso aqui é um rio jogando em outro rio. Rio 1, Rio 2, Rio 3. Ele estava bem aqui, falando que o trabalho dele era jogar dinheiro na minha mão. Como que um rio sobe a cachoeira ao contrário? Você está doido? De onde você tirou isso? Isso é natural. Marçal, você se acha, o cara falou certo, ele estava pondo dinheiro na sua mão. Tanto é que eu desconectei, o rio já não cai mais para ele. Você vai jogar, tudo que você dá quando jogar, isso é natureza, tá? Eu sou 100% natural, cara. Você vai jogar no rio de baixo, para cima duvido que você joga, você não dá conta de jogar. É antinatural. Por que o Mar Morto não tem vida?
Porque não deságua em lugar nenhum. Se você está falando que está fazendo algo por alguém, nunca é para os de cima, sempre é para os de baixo. E sempre que você for pego fazendo alguma coisa de esforço, quer jogar peixe, a água você não joga. Aí você fala, eu joguei peixe. Não é o peixe, então quem é o peixe? É o peixe que quis ir. Sempre que algo for feito de favor para os de cima, é porque você está gerando valor, querendo alguma coisa em troca. Só de você deixar o peixe passar, está de parabéns, mas o peixe foi sem sua ajuda. Porque a sua água está correndo ao contrário. Ele que se esforçou para subir. Então assim, se você olhar para a natureza como ela é, você vai assustar. Eu estou falando para vocês, eu acho tão bonito quando alguém fala, Marcelo é o rei das obviedades. É tão óbvio que não tem como ficar sem prosperar. É tão óbvio que se você entender a palavra pela obviedade da palavra, você vai ficar rico. Não, Marcelo, Deus não prometeu isso, não, prometeu. Só dele falar que você ia comer o melhor da terra, não é essa comida que você está comendo. Só dele falar que você ia vestir mais poderosamente que o Salomão, eu tenho certeza que não é isso aí que você está vestindo. E ninguém está falando de marca inglesa aqui. Estamos falando de você ser um ser ilimitado e que essas coisas são muito pequenas e não podem nem tomar sua cabeça. Então assim, como é que governa a emoção? Para governar a emoção, você precisa virar alguém que compra energia, transforma e canaliza. Marçaias que vem de graça, eu tenho que rir porque vem de graça. Mas eu gosto de comprar. Porque aí eu compro na energia, no nível, na amperagem certa, nos watts certos. Eu pego na potência que eu quero. É diferente. Se às vezes você tiver um monte de gente fraquinha emocionalmente, tem que juntar uns 300 para tirar uma energia, para tocar uma hidrelétrica. Sempre quando eu vou fazer um lançamento, alguma coisa, um sócio, alguém chega em mim e fala assim, ó, lembra que você é uma hidrelétrica. Aí eu falo, então bora, que eu estou precisando, que senão vai arrebentar a barragem aqui. Tem que soltar essas águas logo para ligar essas turbinas. A minha imagem que eu tenho é uma imagem natural. De quê? Deixa a água parada, depois você solta ela na turbina para você ver. Alimenta o país inteiro. Gera um campo de energia absurdo. Então a água, na verdade não gera, ela só transforma. Se você começar a olhar para a natureza como ela é, isso vai mudar a sua cabeça completamente. E o meu desafio para você hoje é, inclusive amanhã não tem palestra presencial, vou fazer lá da minha garagem, mas vai ter online, tá bom? Se você olhar para o mundo real, você vai falar o seguinte, como que eu posso prosperar agora? Aí você olha na natureza, o que é prosperar? Vocês não sabem dar as respostas. Por que vocês não sabem dar as respostas? Porque vocês são cheios de idealismo. Eu cortei essas coisas chamadas ideais na minha cabeça, eu não estou nem aí para esse plano. Tem gente que me confunde e fala que eu sou perfeccionista. Por exemplo, eu construía, né? Eu parei de construir aquele produto chamado Minha Casa Minha Vida, eu já construí para vender. Quando eu estou construindo Minha Casa Minha Vida, aquela casa tem que bater exatamente o custo, senão você perde dinheiro por causa do tempo. Então a tomada custa R$2, beleza, dá para passar, beleza. Eu ia nas minhas obras, da Minha Casa Minha Vida, e eu queria que fosse aquilo que eu estou vendendo, mas a qualidade você já sabe, qualidade mínima, certo? Tem até que dar garantia, e se der errado, você vai lá e paga, então tem um mínimo aceitável para passar ali no banco. Aí um dia, eu chego num cara, gasto só com ele R$1 milhão num serviço que ele fez da minha casa, e eu chego e falo, isso aqui está errado. Ele falou, você é perfeccionista. Eu falei, mas por que eu sou perfeccionista? Porque todo detalhe você não deixa passar nada. Quanto que eu te paguei? Ele, R$1 milhão, quase R$1 milhão. Então você tem que entregar um serviço de R$1 milhão. A realidade é essa. Aí ele viu eu brigando com o outro. Comprei os espelhos de tomada com touchscreen. Acendedor de luz lá em casa não é botão, é touch. Você encosta, trem. Outra coisa que eu gastei um rio de dinheiro. Aí eu falo pro cara, mano, eu não quero isso aqui. Você é perfeccionista. Eu falei, isso aqui é Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida eu não falo nada. Se a tomada é cinza, é branca, para mim tanto faz. Eu te paguei quanto, moço? O nível de exigência vai de acordo com a natureza do que você está entregando. Então eu construindo a Minha Casa Minha Vida, nunca empombei com nada. É o mínimo aceitável, está tudo bem. Agora, os prestadores de serviço têm pavor da minha presença. Por quê? Porque lá é uma casa, é uma mansão de 50 milhões, o cara vira e quer que eu não olhe o detalhe. Ou seja, o detalhe ali é a natureza do que eu paguei. Então, quando o negócio é muito luxo, tem que ter muita análise. Quando é básico, não importa, não precisa olhar. Faz sentido o que eu estou falando, não?
Aí tem gente que me confunde. Eu não sou de jeito nenhum. Aí o outro fala, Marcelo é pão duro. Só porque eu leio 60 páginas por semana de despesa da empresa, eu sou pão duro? Hoje mesmo foi dia de brigar com um monte de gente. Eu falei, mas de onde vocês tiraram essa despesa aqui? E os caras, mano, como que o Marçal, com uma empresa desse tamanho, com esse sistema desse tamanho, consegue olhar linha por linha? Essa é minha dedicação, frear os idealistas.